Graça e paz, irmãos. Vamos para Apocalipse, como disse o irmão Edson. Vamos continuar nossas aulas em Apocalipse. Estamos tendo aulas panorâmicas deste livro e estamos já na terceira sessão. Já estamos indo para a terceira sessão do livro de Apocalipse. Vamos orar mais uma vez para iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia e por este momento ao qual nós vamos estudar a Tua Palavra, Senhor. No livro de Apocalipse, que é um livro muitas vezes difícil, Senhor. Muitas interpretações que são dadas, mas estamos aqui para estudar a Tua Palavra, interpretando com ela mesma, Senhor. Nos ajuda nesse estudo, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como foi dito, nós já estamos indo para a terceira sessão do Apocalipse. Recapitulando, nós já vimos a primeira, que é Cristo e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, a menção àquelas igrejas. E na segunda sessão nós vimos o Cordeiro e os 7 selos. E nós estamos na terceira sessão, onde tem as 7 trombetas. Essa sessão vai do capítulo 8 ao 11. Nós já tivemos uma aula dessa sessão, nós fomos até a 5ª trombeta. Hoje nós vamos continuar e ir até o final dessa sessão, no capítulo 11. Para recapitular, irmãos, nós devemos lembrar que João, o apóstolo João, está contando uma grande história. Qual é essa história? A história da redenção. A história desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E cada vez que João conta essa história, ou reconta ela, os olhos de João, ou seja, as lentes de João, estão posicionadas para lugares diferentes. Na primeira sessão das igrejas ali, do Cristo e os candeeiros, a menção às 7 igrejas, os olhos de João estavam voltados para o comportamento da igreja, como a igreja deveria se portar numa sociedade hostil e que não estava nem aí para as coisas de Deus e as perseguições que poderiam vir. Na segunda sessão, os olhos de João estão voltados para as regiões celestes, o que está acontecendo lá, desde a primeira vinda de Cristo aqui na terra até sua segunda vinda. Aí é descrito ali a ascensão de Cristo, a coroação de Cristo, quando ele pega o livro da mão do Pai, desata os selos, nós vimos isso com detalhes. Já as 7 trombetas, nós temos aqui a menção da igreja. Os olhos de João estão voltados para o que vai acontecer com a igreja durante todo esse período da história da redenção, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Na última aula, nós vimos 2 tópicos. O primeiro foram os resultados da oração da igreja. Está lá em Apocalipse 8, do verso 1 ao 6. Nós vimos que as orações do povo de Deus faz com que os eventos que Deus decretou aconteçam aqui na terra. Nós vimos isso com detalhes. Então nós fomos para o segundo tópico, que são as 7 trombetas em si mesmo. Nós vimos a primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7, onde foi queimada a 1/3 parte da terra e de toda a erva verde. Nós vimos isso com detalhes. Nós vimos a segunda trombeta, onde uma grande montanha ardendo em chamas é atirada no mar e morre toda a 1/3 parte da criação existente no mar, bem como 1/3 parte das embarcações. Nós vimos também a terceira trombeta, onde uma estrela cai do céu sobre a 1/3 parte dos rios e das fontes, ou seja, a água doce ali, a água potável. É uma estrela que tinha o nome de Absinto, então aquelas águas ficam totalmente contaminadas e são causadas muitas mortes também. Na quarta trombeta, Apocalipse 8, dos versos 12 a 13, nós vimos os luminares sendo abalados, o sol, a lua e as estrelas. Uma grande escuridão, grandes trevas aqui na terra. O que prepara o palco para a próxima trombeta, a 5ª, que está em Apocalipse 9,
dos versos 1 ao 12, onde cai uma estrela aqui no mundo que produz muita destruição. Nós vimos com detalhes, algumas interpretações, que essa estrela seria a figura do Satanás, onde é libertado ali grandes gafanhotos naquela trombeta também, que os gafanhotos ali exemplificavam espíritos malignos que iriam causar mortes nessa terra, tormentos ao povo dessa terra. E esses tormentos seriam causados naqueles que não teriam a marca de Deus. Nós vimos que o povo de Deus, aqueles que têm a marca de Deus, a marca do verdadeiro batismo, são poupados das ações desses seres malignos. Nós vimos isso com detalhes também. E hoje nós vamos partir daí, vamos para a sexta trombeta. Apocalipse 9, dos versos 13 a 21, nós temos aí a sexta trombeta. Nós vamos partir daí então. Como foi dito na quinta trombeta, um exército de gafanhotos, que são seres malignos, demônios, foram liberados do abismo. Aqueles gafanhotos, nós podemos ver que eles foram identificados como anjos caídos. Poderia ser uma interpretação. Seres que causam muita destruição aqui na terra. E, novamente, nós temos aqui, na sexta trombeta, a cena de anjos presos. Vamos ler os versos 13 e 14. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Só até aí por enquanto. Nós vemos aqui que esse tema de anjos em prisão foi amplamente desenvolvido na literatura apócrifa, livros que não entraram na Escritura, na Bíblia que nós temos hoje. Mas também recebeu apoio no Novo Testamento, passagens como da segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, e a Epístola de Judas, que só tem um capítulo, no verso 6. Vou pedir para os irmãos que deixem marcado aí. Vamos abrir nessas duas passagens. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Está um pouquinho antes aí de Apocalipse. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 4. Pode ler. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Isso. Quem achou Judas pode ler também, verso 6, da Epístola de Judas. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Isso. Eu não vou entrar aqui nos pormenores dessas passagens, né? Daria outro estudo praticamente. Mas nós vemos aqui que o Novo Testamento corrobora para essa questão de anjos aprisionados. Porém, a figura aqui do texto de Apocalipse não demonstra 4 anjos presos em abismo, como nós vimos que é o caso desses anjos aqui. E sim anjos presos junto ao grande rio Eufrates. Qual é esse rio Eufrates? Talvez tenha 2 significados desse rio que estão presentes nas Escrituras. Ele identifica-se com a Babilônia, a qual ficava localizada próximo a esse rio. Pode ser uma menção ali à questão da Babilônia. E também com a fronteira, onde era o limite máximo para o povo de Israel ir até a conquista da terra prometida. Nós vemos isso no livro de Êxodo, Deuteronômio e Josué. O que nós podemos ter a ideia aqui? Que, portanto, isso representa o mundo fora de Israel, dominado pelos ídolos.
o simbolismo de uma fronteira entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Algo simbólico, como foi dito nas aulas anteriores, existem várias simbologias no livro de Apocalipse. Então, essa menção ao rio Eufrates simboliza isso, a fronteira entre o reino de Deus e o reino do mal. E desse lugar aqui, onde estão aprisionados esses anjos, vão sair um exército muito grande que virá para matar os homens perversos. Vamos ver o verso 15, vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Nós vemos aqui uma intensificação da 5ª trombeta. Na 5ª trombeta, aqueles seres malignos tinham a função de apenas torturar. Porém, esses anjos aqui, esses que estão vindo aqui, com o exército que vai ser descrito depois, estão vindo para matar os homens. Nós vemos aqui uma intensificação. E uma grande parte dos homens, a 1/3 parte total dos homens que moram na terra. E aqui há uma menção ao tempo exato para eles agirem. O que é isso? Demonstra que haverá um dia que o juízo de Deus está marcado para acontecer, e não há nada que possa impedir. E esses anjos, como foi dito, eles não vão vir sozinhos. Verso 16, eles vêm com exército, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Perdão, acho que eu li aqui. Eu li em outra versão. É que eu coloco várias versões. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu vi o seu número, que eu já coloquei o resultado aqui. 200 milhões de cavaleiros. Imagina um exército desse. Nos Estados Unidos, que é um exército grande, existem aproximadamente 2 milhões de soldados. Na Rússia, aproximadamente 1 milhão. E existem vários exércitos poderosos aqui na Terra. Mas um exército com 200 milhões de soldados, isso não existe. É um número que não existe no exército nesse mundo. E nós vamos ver que eles virão, então, com a função de matar os homens. E nos versos 17 a 19, que eu não vou ler, a gente está fazendo uma aula panorâmica, haverá várias menções a fogo, fumaça, enxofre, que provavelmente seja menção a flagelos que matarão os homens, guerras e situações do tipo, conflitos que podem acontecer. Mas mesmo assim, Deus está dando tempo para que se arrependam. Mesmo diante desse juízo, é dado um tempo para eles se arrependerem. Mas o que os homens fazem? Não se arrependem. Versos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Por isso que muitas vezes a igreja vive uma situação desconfortável. Por quê? Ela tem que passar a mensagem do evangelho adiante. Mas quem ouvirá? Um mundo hostil ao evangelho. Só os escolhidos ouvirão. Muitos vão permanecer hostis, vendo a ação de Deus, vendo os cumprimentos das profecias, mas se mantendo com o coração endurecido. Eles não se arrependem, mas os escolhidos sim. Os que têm a marca de Deus, eles se arrependem. Por isso que a igreja deve pregar o evangelho. O papel do evangelho é sempre vitorioso. E é isso que nós vamos ver agora no próximo tópico. O evangelho é sempre vitorioso. Tópico 3, a vitória do testemunho do evangelho. Nós vamos ver aí
capítulo 10 até o 11, do 1 ao 14. Nós vamos ver a vitória do Evangelho. Primeiramente, nós vamos ver o episódio aqui de João e o livrinho, que está aí no capítulo 10 inteiro, bem dizer, né? Esse trecho aqui, de Apocalipse 10 e 11, do 1 ao 14, é uma espécie de intervalo entre a narrativa da sexta e da sétima trombeta. Há aqui um intervalo, João faz um intervalo para mostrar o testemunho da igreja, mediante toda essa tribulação, mesmo diante disso tudo. João quer mostrar o testemunho que a igreja deve dar, mesmo com todas as ações demoníacas ali, né? Nos versos 1 e 2 do capítulo 10, nós lemos o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Nós podemos dizer aqui, com todas essas descrições, que esse anjo é Cristo, devido a essa descrição do arco-íris, o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, coisas que nós já vimos em capítulos anteriores. Podemos entender que aqui é uma figura de Cristo. E é dito a João, na sequência aqui, eu não vou ler tudo, ali esse anjo profere algumas palavras, algumas vozes, mas é dito a João para que não escreva essas palavras. Alguns trovões ali são dados, mas é dito, não escreva. Talvez é porque é para ficar em segredo, né? Se os irmãos lerem em casa, perceberam isso daí. Por que não é dito? Porque não era para ser revelado a nós. Mas o que vem a seguir é para ser revelado a nós. É dito a João que não haveria mais demora. No final do verso 6, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos ver o verso 8 também. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Nós podemos ver aqui que, para entendermos o significado desse livrinho, no contexto do capítulo 10, precisamos mais uma vez lembrar o significado da primeira menção de um livro em Apocalipse, que foi lá nos capítulos 4 e 5, onde significou a transferência do poder do Pai ao Filho, quando Cristo ascende aos céus, que ele toma o livro daquele que está sentado ao trono. Quando Jesus foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele livrinho que João chorou, que ninguém podia abri-lo, Jesus vai lá e toma. Então, essa é a primeira menção que nós vemos. O livro que o Filho recebeu do Pai, agora ele passa para João. Ou seja, aqui uma simbologia. Esse livro é passado para a igreja. Nós devemos lembrar o que foi dito aos crentes de Tiatira. Olha a promessa que teve a igreja de Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. É uma promessa que é feita à igreja, uma autoridade. Representa simbolicamente o momento que o Senhor concedeu autoridade à sua igreja, a fim de que testemunhe o Evangelho às nações. E a cena vai continuar aqui. João vai pegar esse livrinho, a cena vai continuar no verso 10 e 11. Vamos ver os versos 10 e 11 aí direto. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós devemos lembrar o que aconteceu com o cavalo branco.
O que aconteceu quando o cavalo branco, que nós vimos que é a figura do Evangelho, quando ele veio aqui na terra, houve ali uma cena vitoriosa, aquele cavalo vitorioso e para vencer. O Evangelho é doce, ele é vitorioso, ele cumpre os propósitos de Deus. Mas o que aconteceu após o cavalo branco vir? Vieram outros cavalos, vermelho, preto, amarelo, outras coisas que eram amargas, que não eram tão fáceis assim. Aí está o amargo. O Evangelho é a doçura, mas existe também a parte amarga, que são as tribulações, perseguições, as restrições que estavam sendo impostas ao povo de Deus naquela época e até mesmo hoje. Muitos dos crentes das 7 igrejas estavam falhando em sua missão. As igrejas que nós estudamos estavam falhando em ter fé e ter ali perseverança na parte amarga. E estavam se moldando ao mundo, à idolatria. Eles evitavam o amargo, mas também perdiam o doce. É por isso que Jesus falou que estava a ponto de vomitar alguns da sua boca. Ao experimentar o doce, é preciso estar preparado para o amargo. Nós vimos aqui que é dito a João que ele ainda tem que testemunhar para muitas nações, para muitas pessoas. Esse é o comissionamento que Jesus deu. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É a parte doce. Nós temos a igreja autoridade para pregar o Evangelho, mas existe a parte amarga também. Nós temos que estar preparados para isso, né? Preparados para isso. Então, a seguir, essa é a primeira cena, né? João, então, vai receber ordens para medir o santuário. Nós vamos ver aí no capítulo 11, versos 1 e 2. Vamos ler, são só 2 versículos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Nós podemos ver que trata-se de uma cena aparentemente menos empolgante do que a anterior, do livrinho ali, mas ela está repleta de simbolismos também. Nós podemos ver aqui que o santuário é um termo aplicado tanto para o templo de Jerusalém, quanto para o povo de Deus nas Escrituras, o povo de Deus, que é a igreja. João, quando escreveu, ele sabia que já não existia mais templo. O templo foi destruído no ano 70, lá nos anos 70. João já está nos anos 90, aproximadamente. E passagens como essas aqui ocasionam diversas teorias que nós vemos por aí, de que terá ainda um templo construído em Jerusalém aqui, onde Jesus vai descer em algum momento, que nós não sabemos qual, e vai reinar aqui nessa terra novamente durante 1000 anos. Esses 1000 anos nós vamos ver numa sessão lá na frente. Mas são passagens como essas aqui que fazem ter essas teorias. Porém, é preferível interpretar esse santuário como algo espiritual, um templo espiritual. Todas as referências a santuário em Apocalipse apontam para um santuário celeste e não terreno. Vamos abrir aí em Apocalipse 3, verso 12, vamos relembrar. Carta à igreja de Filadélfia. É dada uma promessa a essa igreja, lá no verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dele jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
Nós vemos aí uma menção espiritual a um santuário celeste, a Nova Jerusalém, e não um santuário terreno, como alguns pensam por aí. E da mesma forma o altar também é algo celestial. Nós vimos lá no capítulo 6 as almas que estavam debaixo do altar clamando por justiça. Nós vimos também, em outro momento, a igreja do Senhor recebendo respostas das suas orações, porque elas chegaram até ao altar celeste. Então o altar também é algo espiritual, é onde Deus está recebendo as orações e fazendo seus decretos acontecerem, dando seus decretos. E do mesmo modo os adoradores que são mencionados aqui, também parecem ser aqueles que estão no céu, os anjos, os seres viventes, tem ali 4 seres viventes, nós vimos em outros estudos, especialmente os 24 anciãos que se prostram diante de Deus e do Cordeiro. Lembrando que esses 24 anciãos é uma figura de toda a igreja, são os representantes da igreja ali diante do trono de Deus. Então todas são menções simbólicas, espirituais, de algo celeste que está por vir, né? E que já está acontecendo, né? Está por vir para nós que ainda estamos aqui, né? João chama esse lugar onde está o templo de Cidade Santa, diz respeito a uma Jerusalém celeste. E tudo isso nos faz pensar numa visão celeste, como foi dito aqui. Porém, é evidentemente que existem implicações terrenas. Nós vemos aí que há um ato de medir o santuário, o altar, os adoradores. O que será que isso significa? Nós podemos ver mais ou menos assim, vou tentar explicar aqui, né? Os crentes no céu estão no santuário de Deus, neste momento, aqueles que já foram salvos, que já morreram no Senhor. Eles já estão medidos, ou seja, eles já estão dentro da medida estabelecida. Eles já estão da parte de Deus. Porém, existem alguns que ainda estão fora, que são salvos, só que ainda eles vão adentrar esse santuário. Por isso que o santuário é entregue aos gentios, e muitos ali calcarão aos pés da cidade santa, ou seja, haverá perseguição. Mas esses que estão fora, haverá um momento que eles vão estar dentro da medida, assim como aqueles que já estão lá. Essa questão de medir é algo simbólico também. E nós vemos aqui uma menção a um tempo, né? Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O que será esses 42 meses? Nós vemos esse número aparecendo de diversas formas no Apocalipse. 42 meses pode ser convertido em 3 anos e meio. Nós vamos ver menção a isso, esse número dessa forma também. Nós vamos ver também 1.260 dias, que é 3 anos e meio. Nós vamos ver tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É mais uma vez 3 e meio. Tempo, um tempo, 2 tempos, 3, metade, 3 e meio. Nós vamos ver também aqui a seguir uma menção a 3 dias e meio. Esses 42 meses significa isso daí. Eu vou explicar melhor quando nós lermos aí a próxima parte aí, que é a parte das 2 testemunhas. É a terceira menção aí que João faz, as 2 testemunhas. Existem muitas interpretações, mas nós vamos ver aqui qual é a posição melhor para essa parte. Vamos ler dos versos 3 ao 6, capítulo 11, versos 3 ao 6. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, outra menção aí, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem.
tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Existem muitas interpretações para essas duas testemunhas. Alguns dizem que são dois cristãos, dois profetas que surgirão no futuro. E também alguns dizem que são Moisés e Elias. Talvez a menção aqui de fechar o céu, que foi o que Elias fez, né, com o poder de Deus, fazer com que não chovesse, depois chovesse, né? Menção à água se tornando em sangue, que foi o que Moisés fez em uma das pragas. Mas nós podemos entender aqui que as duas testemunhas representam a igreja, tanto do Antigo Testamento, composta por judeus, quanto do Novo Testamento, composta por gentios. Quando Cristo manda os discípulos pregar, ele manda eles irem de 2 em 2. Nós vemos lá em Lucas capítulo 10, verso 1. Por isso o número 2 aqui é importante. É o testemunho da igreja perante as nações. Essa igreja vai testemunhar por 1260 dias. É o 3,5 que a gente falou agora há pouco. É a mesma coisa, 42 meses. Nós vamos fazer as contas aqui, né? Só para os irmãos entenderem. 1260 dias totaliza 3 anos e meio. Porém, não é um número exato. Essa conta chega a 3,5, a 3 anos e meio, se nós fizermos ela baseado em que o mês tem 30 dias. Mas nós sabemos que nem todos os meses têm 30 dias. Alguns meses têm 31, outros 28, no caso de fevereiro. Então, é um número simbólico. Como foi dito no início das nossas aulas, o número 7 ele é muito importante e emblemático no Apocalipse. Então, nós podemos pensar da seguinte forma: entre a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, existe um 7, é como se fosse um 7, um número perfeito. Porém, esse 7 é dividido no meio. A primeira metade é relacionada à pregação do Evangelho, 3,5 para cada lado, né? A primeira metade é a pregação do Evangelho, o cavalo branco, vitorioso, para vencer. A segunda metade seria a metade da grande tribulação, mas isso assusta um pouco, né? Será que nós vamos ter mais de 2000 anos de grande tribulação? A resposta é não. O que Cristo falou? Que haveriam dias abreviados. Cristo falou que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então a primeira metade é grandona, porém a segunda, nós vemos aí uma abreviação do tempo. Por isso que é falado, às vezes, 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo. Porém, quando nós chegamos aqui nas duas testemunhas, nós vemos a menção a 3 dias e meio, que dá uma ideia de um tempo bem mais curto. É um 3,5, só que bem mais curto. E a Escritura colabora com isso, né? Então nós vemos aqui que a autoridade que Cristo deu à igreja como pregadora do Evangelho é semelhante à autoridade de Elias, semelhante à autoridade de Moisés, que fizeram tantos milagres que deu para o povo ver e se admirar. Mas o Evangelho é muito maior do que isso. É muito maior do que um milagre de fazer parar de chover novamente, que é algo muito notório ali, importante também, né? Mas o Evangelho, ele salva almas. Ele é muito mais importante do que isso. E nós vamos ver aí, então, do verso 7 em diante. Vamos ler aí. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor
foi crucificado. Nós vemos aí a menção da besta que surge do mar, nem surge do abismo, melhor dizendo, né? Isso nem aconteceu ainda, está na próxima sessão que nós vamos ver essa besta aí, né? Mas já tem uma menção dela aqui. Essa besta pelejará contra a igreja e a matará, e a igreja ficará ali, morta, na cidade que se chama Sodoma e Egito. Qual é essa menção aí? Sodoma e Egito. É uma menção ao mundo, a menção à idolatria, uma menção à prostituição, ao mundanismo. Essa é a ideia aqui de trazer o nome dessas duas cidades. Essas duas testemunhas serão mortas, né, como nós vemos aí. Vamos ver os versos 9 e 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Olha aí, 3 dias e meio. Ufa, um tempo menor. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Aqui nós vemos aqui essa morte aqui não significa que todos os crentes serão mortos, mas que o testemunho da igreja é interrompido. Talvez a igreja como instituição quase desapareça, seja esmagada. E o povo fica feliz com isso. O mundo fica feliz, né? Mas nós vemos aí dos versos 11 em diante. Mas depois de 3 dias e meio, o tempo que a igreja ali perdeu, né, a oportunidade de estar pregando o evangelho com mais liberdade, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Nós vemos aí uma menção ao arrebatamento da igreja. A igreja que passa pela grande tribulação, que ela não é arrebatada antes, mas passa pela grande tribulação, sofre para pregar o evangelho, está aqui, Cristo vem e busca essa igreja. E aqueles que perseguem a igreja têm que contemplar a igreja vitoriosa subindo para o céu. Verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Nós vemos aqui, né, que a igreja é vitoriosa. Essas 2 testemunhas que a igreja, mesmo passando perseguições, mesmo a instituição igreja sendo esmagada, será por um período curto, que Cristo vem buscar a igreja. E a consequência é a destruição, é a 7ª trombeta. Nós vamos para a 7ª trombeta, então, o nosso último tópico aí. E pode parecer estranho para muitos o fato da descrição da 7ª trombeta ser tão sucinta, tão simples, sendo, na verdade, apenas a descrição de louvores celestes, né? Nós vemos aí, né, o verso 15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 17, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E assim por diante, nós vemos aí um cântico celeste, né? Então essa trombeta parece dizer menos do que a gente estava esperando, especialmente o que foi dito, porque foi dito por Cristo. Ele disse, né, quando
estava falando lá no capítulo 10, verso 7, a cena de João e o livrinho. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o grande mistério de Deus, que foi anunciado. A gente chega aqui e vê uma descrição mais simples. Oh, será que não está faltando coisa? Mas não, isso é proposital. Ou seja, é parte da arte literária do autor de Apocalipse. Ele está adiando a grande descrição do fim para outro momento. E só fará essa grande descrição nos últimos capítulos do livro. Ele vai adiar isso daí. Porém, nós vemos aqui que houve uma progressão em relação ao sétimo selo. Aqui na sétima trombeta, nós vemos um avanço nas informações. Nós vemos o que acontecerá com a igreja até que Cristo busque a igreja. Então, embora ele não conte tudo e retroceda, há um avanço. Nós temos mais informações. Devemos testemunhar o Evangelho. Concluindo, irmãos, fim daqui o terceiro ciclo do Apocalipse. A terceira das sessões em que João conta a mesma história que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, com ênfase central na missão da igreja aqui no mundo. E eu coloco aqui duas perguntas. Nós, como igreja, nós temos atormentado o mundo? Ou o mundo não está nem aí para nós? A descrição das duas testemunhas, que é a descrição da igreja, que seria nós nos dias de hoje, é que elas atormentariam o mundo. Essa seria a grande característica da igreja. Mas será que nós temos essa característica? Ou será que muitos movimentos que se chamam igrejas são iguais ao mundo? O mundo não tem nenhum problema com pastores coaches, com teologia da prosperidade, com pastores que parecem palhaços no púlpito. Não preciso nem citar o nome de um bem conhecido aí. O mundo adora ver esses pastores. Mas é aqueles pastores que pregam a verdade. E a igreja que anuncia o evangelho daqueles que são pecadores e chama ao arrependimento, apontando os pecados. Esses que atormentam o mundo não gosta. E nós vemos que é a minoria, não é verdade? Será que a igreja presbiteriana oceana está atormentando o mundo? Essa é a nossa função. Devemos atormentar o mundo com a mensagem do evangelho. Apesar de tantas coisas assustadoras que nós vimos que vão acontecer com a igreja, a mensagem do Apocalipse é esperança, é fé. Devemos atormentar o mundo com o verdadeiro evangelho. Que Deus nos ajude, né, irmãos, a atormentar o mundo com a mensagem do evangelho. E se for para sermos perseguidos, que sejamos por conta de falar a verdade. Que sejamos odiados por apontar os pecados e anunciar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, não o evangelho da prosperidade, mas o evangelho que salva almas. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedir para o Mateus orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula do livro de Apocalipse. Aula essa tão importante para nós hoje, Senhor. E que essas perguntas que foram feitas no final possam, de fato, refletir no nosso coração. Será que nós temos, de fato, atormentado o mundo, Senhor? É o que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos mostre que se nós não estivermos fazendo isso, então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a propagar a Tua mensagem, o Teu Evangelho e levá-lo para todas as nações como o Senhor Jesus nos mandou fazer. Senhor, abençoa a vida do Felipe que trouxe esse estudo hoje e abençoa também a vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em segurança, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, se ficou alguma